do Conselho Ministerial. Nós temos também um presbitério no Centro-Oeste, da qual eu faço parte também, e a gente tem caminhado junto. E aí a nossa ideia como conselho aqui da igreja é que a gente possa convidar os nossos irmãos de outras igrejas Sal da Terra, para que cada um de nós possamos conhecer mais um pouquinho do que é o Ministério Sal da Terra. A gente vai tendo assim um relacionamento, a gente vai ficando junto, vai ouvindo o coração dos irmãos, vai vendo o compartilhar da palavra, e a gente vai buscando em Deus qual que é o nosso DNA, quais são os nossos princípios e valores. Então o César, ele não vem sozinho, está com o Rodrigo. Fica de pé aí, Rodrigo. Rodrigo é pastor em Morrinhos também. E muito interessante no Ministério Sal da Terra, a gente não anda sozinho. Sempre que a gente vai em algum lugar, vai com o outro, vai compartilhando. Então isso é muito importante. Hoje nós temos o privilégio de ouvir o César, e depois à noite ele vai estar na igreja de Taguatinga. Nós vamos ter uma ordenação lá com presbíteros, diáconos, da igreja Sal da Terra em Taguatinga. Então ele vai passar um dia conosco hoje e vai compartilhar algo que vem diretamente do coração de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Você está na casa dos seus irmãos, na casa do seu pai. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida do César. Amém? Deus de misericórdia e de graça, nós louvamos o teu nome, pela tua graça, o teu amor renovado na nossa vida hoje, pela manhã. Deus, em todos os momentos do culto, testemunho, no louvor, na adoração, e agora nós pedimos, ó Deus, pela vida do César, que o Senhor fale, ó Deus, aos corações de cada um de nós aqui através da vida dele. Te louvamos pela disposição, ó Deus, pelo desprendimento de poder sair dali e vir até aqui para compartilhar tão somente a palavra do Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus, multiplica sobre a vida dele, a família, os filhos, a esposa, tudo que ele tem semeado no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode compartilhar com os irmãos e receber dos irmãos aquilo que os irmãos têm compartilhado, que é os dons espirituais. Então eu sento aqui, ouço um louvor, vejo um abraço do irmão, vejo a alegria das crianças, o testemunho da irmã, e isso alegra o coração da gente, não é? Isso deixa a gente assim exultante de alegria no espírito, poder chegar aqui e ver assim, que alegria, ouvir os testemunhos, né? O trabalho dos pais com os filhos, poder ver aqui a questão dos homens. E é fantástico, né? Em tempo de muito macho e pouco homem, né? Seja homem, não é verdade? A gente tem muito macho, mas tem pouco homem. E para ser macho não precisa ser homem, até um cachorro é, né? A gente tem muito aí cachorro, né? Macho, mas a gente tem pouco homem. E a gente precisa mais encarnar isso aí, a gente precisa entender nosso papel, a gente precisa entender a nossa vocação. E Deus tem soprado nos nossos corações nesses últimos tempos, né, e tem ruminado alguma palavra que a gente quer compartilhar junto com os irmãos. O Rodrigo está aqui comigo, vem aqui, Rodrigo, né, o Alvin já falou dele. O Rodrigo é comigo lá em Morrinhos. O Rodrigo, ele é casado, a esposa dele chama Vitória. Eu costumo dizer para ele que a vitória é nossa. Amém, irmãos? Vitória em Cristo é nossa. Amém. Eu falo para ele, Rodrigo, a vitória é nossa. Você tem que repartir, ué, né? E o Rodrigo é um amigo querido, é uma bênção. E eu queria cantar um cântico, é possível? É. E aqui, pega ali o violão, senta ali, tem um microfone aqui. Nós vamos cantar uma música juntos, você fica do jeito que você quiser, né? O Almir falou que a gente está em casa, se quiser levantar, sentar, fica à vontade. E tem a ver com aquilo que a gente quer compartilhar, né? Que fala do nosso coração, do quanto a gente precisa abrir mão de nós e encontrar Jesus, né? Pensar o nós em detrimento do eu, para que no nós de Deus a gente possa se encontrar. E se encontrando, a gente é achado por Cristo, porque nós encontramos no irmão o coração do Pai. Amém. Nós encontramos no irmão a família de Deus. Nós encontramos no irmão a graça do Cristo. E para encontrar a graça do Cristo através da vida do irmão, é necessário a gente abrir mão do eu, para a gente encontrar o nós de Deus. Então a gente quer cantar isso juntos. Eu não sei se de repente, às vezes você já até ouviu essa canção, mas é uma canção que tem falado aos nossos corações, dentro daquilo que o Espírito Santo tem soprado em nós, né? Que é abrir mão do nosso orgulho, que é abrir mão da nossa presunção, que é abrir mão da nossa vaidade, para encontrar Jesus na nossa miséria.
Porque se tem alguma coisa que nos nivela, meus irmãos, é a nossa miséria. E o ser humano, vou te dar um toque, é miserável. A única coisa boa que pode estar em nós é Cristo Jesus. Por isso que é necessário que todos nasçam de novo. Agora nasçam em Cristo. Porque naquilo que é a corrupção da natureza humana, todos nós precisamos ser transformados. Porque há dentro de nós um inimigo íntimo. E ele chama egocentrismo. Esse é o inimigo que todos nós, constantemente, precisamos colocar ele no devido lugar. Para que Cristo em todo o tempo, no nosso coração, seja entronizado. Amém. Então, que seja o Senhor e não nós. Que seja Cristo em nós e através de nós. Que seja Deus, o Senhor de tudo em todos. Para que nós, como igreja, possamos desfrutar do que de fato é ser família em Deus. A família de Deus. O povo de Deus. Eu quero cantar essa canção que diz exatamente essas palavras. Vamos lá junto? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. O Espírito Santo. Aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos e ser achado nele. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso. Eu quero conhecer. Nós queremos, Paizinho, te conhecer na sua graça, te conhecer no seu amor. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos te conhecer na vida do próximo. Ser achado. Nós queremos te conhecer, Pai, na vida daqueles, ó Deus, que são deslocados, daqueles, ó Deus, que são muitas vezes, ó Pai, frustrados. Oh, Jesus. E ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais velho
manhã e a oportunidade de estar aqui na comunhão, na graça, no centro da sua vontade, nos braços uns dos outros, entendendo que é o seu braço em nós, entendendo, ó Deus, que é o abraço do Senhor através dos nossos braços, entendendo, ó Deus, em todo o tempo que nós somos esses, ó Pai, que somos o meio de revelação da glória do Senhor nessa cidade, nesse bairro, que possamos nos deslocar, ó Deus, em favor do coração do outro, porque nós sabemos que à medida que os corações se aproximam, ó Deus, as distâncias se encurtam. Possamos, ó Deus, encurtar as distâncias pelo seu amor. A distância do coração, Pai, de um pai com filho, que seja encurtada pelo seu amor. A distância de um marido com a esposa, do esposo com o seu marido, que seja encurtado pelo amor do Senhor. Que em todo o tempo sejamos nós, ó Pai, nas nossas relações com os nossos irmãos, ó Deus, vivenciando esse amor não fingido, mas esse amor que vem de Ti, esse amor que nos faz, ó Pai, entender que é só por a Tua graça que todos nós, ó Pai, encontramos vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aponta Ele comigo nessa manhã, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda majestade. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo de número 3, verso de número 16. Primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 16. E lá diz para nós: nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Vou ler de novo. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Eu gosto bastante, principalmente dessa versão, onde fala que o amor de Deus pode ser percebido nos atos de justiça através de nós como igreja. Então o Evangelho de Cristo Jesus, a gente entende isso na perspectiva daquilo que o Pai de amor nos entregou através da vida do Filho Graça, para que, conhecendo o amor do Pai através do Filho Graça, todos nós pudéssemos viver a comunhão do Espírito. Então o amor do Pai, na graça através do Filho e na comunhão com o Espírito, gera em nós, como participantes da família de Deus, é que nós, como igreja, vamos caminhar. Por isso que primeiro nós convertemos a Cristo e Cristo nos converte ao próximo. Não existe uma conversão a Cristo que não resulta no amor manifestado em favor do próximo. Porque aquele que converte a Cristo e não converte ao irmão, ele ainda não conheceu Jesus. Porque o amor do Pai é percebido, visto, materializado através de nós como igreja, quando a gente revela esse amor através de nós. Por isso que é fundamental, quando a gente começa a entender isso aqui, o amor que Ele entregou. Porque não é sobre nós, meus irmãos. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer. É sobre o que Cristo fez em favor de nós, quando nós em nada merecemos nada. Porque não há virtude em nós para alcançar Deus, mas a virtude de Cristo, a virtude do Pai, materializada na vida de Cristo, nos trouxe novamente essa comunhão com Ele. E a gente ainda vai além, porque Ele nos leva à comunhão uns com os outros. Então, primeiro, Ele nos reconcilia com Ele, através do Filho, para que nós agora possamos uns com os outros viver nesse amor do Pai. Então, quando a gente começa a pensar o Evangelho, quando a gente começa a pensar o que a Escritura nos chama como igreja, a gente precisa entender que a igreja é um meio, ela não é um fim. Há um equívoco, muitas vezes, de achar que a igreja é um fim nos olhos de alguém. É como se a igreja parasse de frente para o espelho e começasse a cantar: grandiosas és tu. Não. A única virtude que há na igreja é a que vem de Cristo.
Porque senão ela se torna um fim, onde as pessoas vão buscar, ou chegam lá com seus baldinhos vazios, e não na convicção de congregar com seus irmãos, e ver uns aos outros, e poder entender juntos aquilo que Deus quer nos conduzir, aquilo que Deus quer nos levar, aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer usar a sua igreja como fonte de vida nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, nesse estado, aonde quer que Ele nos leve. Então, em todo tempo, como o amor de Deus pode ser percebido na comunhão dos santos? Então, a palavra de Deus, ela sim transforma os nossos aspectos cognitivos, que é a nossa consciência, ela vai lá e ilumina a nossa mente, e agora a gente entende que é uma nova criatura em Cristo, porque Ele nos amou. E agora esse entendimento que eu tenho é sujeito a essa palavra, a iluminação do Espírito, isso desce para o meu coração, ou seja, a minha psique humana, os meus sentimentos, as emoções, onde tudo acontece, a partir agora de um novo entendimento, sentimento sujeito a esse novo entendimento me leva ao quê? A atos de justiça. Então uma boa teologia, ela desloca da cabeça ao coração e se materializa em atos de justiça. Amém. Para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus através do que somos. Amém. E não simplesmente do que fazemos. Porque só fazemos porque somos. Porque o próprio Deus colocou essa identidade em nós. Por isso que quando nós falamos que somos sal da terra e luz do mundo, não é questão de nomenclatura. É uma questão de identidade. É uma questão de identidade. É uma questão de agora, aquilo que é Cristo em nós. Por isso que ele diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. É interessante algumas características do sal. E uma que me chama muita atenção é que ele vai realçando, ou seja, ele dá sabor. E ele destaca o sabor do outro. Então, se eu ando com o Bruno e eu sou sal, aquilo que ele estava falando aqui na sua meditação, que é interessante, fantástico. Por quê? Isso serve para nós como termômetro, né? Se eu ando com uma pessoa, a vida dela está pior ou melhor? Porque se eu sou sal, eu tenho que realçar. Se eu ando com o Bruno, eu, em Cristo, vou liberar, através da virtude do Espírito, todo o potencial que há nele. Para que assim nós, como igreja, possamos cumprir juntos aquilo que é a nossa vocação coletiva. Então, a partir daquilo que é o entendimento que nós entendemos como indivíduo na nossa vocação comunitária, nós vamos expressar através da comunidade também essa expressão. Então, lá naquilo que Deus me chamou, me confiou, eu vou agregar junto a esse grupo, para que junto a gente possa cumprir uma expressão coletiva, que é agora manifestar o reino de Deus, para que as pessoas possam encontrar no seio dessa família, a família do Pai. Por isso que a gente vai compondo um com o outro. Por isso que a gente vai vivendo uns com os outros no amor do Pai. O Almir estava falando, eu estou lá em Morrinhos, não é? Já tem 4 anos e 8 meses que a gente, mais ou menos, a gente está lá servindo. Eu costumo dizer que é a nossa grande metrópole, 50 mil habitantes. Amém, irmão? Amém. Então a gente está lá servindo um povo amado, querido. Eu sou de Uberlândia, né? E na verdade, assim, eu nasci em uma outra cidadezinha lá, que é lá perto eles dizem assim, ó, Beraba, Berlândia e a bênção de Araguari. Eu nasci na bênção de Araguari. E é um povo amado, né? Então a gente está lá servindo há algum tempo, lá na cidade de Morrinhos, né? Quando criança, logo eu mudei para Uberlândia, fui muito tempo lá. Esses dias atrás eu estava até falando isso numa das nossas escolas de liderança, e eu lembrei que quando criança, aos domingos eu morava com a minha avó, e minha avó fazia aquele momento lá, fazia aquela comida para um tanto de gente, os primos, aquela coisa. O domingo lá na casa da avó. E aí, como eu morava lá, tinha um tio, né? Eu lembro, bem lembrando bem trazendo essa minha memória. E aí, para minha avó fazer aquele famoso franguinho caipira, né? Tinha um negócio, não era como hoje eu brinco com os meus meninos lá, né? Que eles conhecem, o máximo que eles conhecem de um frango é aquele que eles brincam, que a gente brinca na televisão de cachorro, né? O máximo que eles conhecem é aquela, ou que vai lá no supermercado e vê lá congelado. Mas quando eu era criança, minha avó, e aí esse tio meu, tinha uma técnica lá, porque tinha que matar o frango. E assim, essa hora de matar o frango era um terror, irmão. Porque ela vai lá ajudar seu tio. Eu lembro que meu tio tinha uma técnica interessante. Ele parava assim, pegava o frango e ia rolando a cabeça deles. Aí ele soltava aquilo e ficava pulando. Era uma maneira.
A outra maneira era quando minha avó vinha lá. Quando minha avó vinha, ela vinha com uma faca, irmão. Já era, mas o frango ainda continuava pulando lá. E aí eu, curioso, fiquei pensando, falei, cara, até quanto tempo um frango consegue viver sem cabeça? E fui pesquisar isso. E aí eu encontrei um fato muito interessante. Porque eu encontrei uma reportagem, uma super interessante, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, que numa cidade do interior da América do Norte existe um frango chamado Mike. Esse frango chamado Mike, como que surgiu essa história? Quando o cara resolveu fazer um ensopado para a sogra, porque ele gostava de carne de pescoço. É o que está lá. E ele foi fazer um ensopado para a sogra e cortou a cabeça do frango mais alto para ficar maior o pescoço. Só que o que aconteceu? O frango não morreu. Entrou para o Guinness Book, porque ele conseguiu viver 18 meses sem cabeça. Eu falei, caraca, que é isso? Não é? E aí fui ver que tinha uns que viviam 9 meses. E aí eu comecei a lembrar da metáfora, daquilo que a Bíblia propõe para nós, que se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, é possível a igreja bater asas, ciscar, pular e até viver durante um bom tempo desconectado do cabeça que é Cristo. Mas sem cabeça, ela não tem visão, não tem direção, não tem apontamento, está desconectado de Cristo. Ela pode pular, bater asas e até ciscar, porque virou um fenômeno. As pessoas iam de longe para tirar foto com o frango Mike. Entrou pro Guinness Book. É verdade, eu também internet. Tá? Fica bom. Eu achei que isso era pra menos. Uai, fica à vontade. Você achou que era uma lenda, né, Deus? Não sei, agora eu vou tentar. Deixa ele testificar aí. Fica à vontade, irmão. Deixa Deus te usar. Então, meus irmãos, a gente precisa meditar nisso. Porque às vezes pode ocorrer que nós, como igreja, possamos estar desconectados de Cristo. Porque Cristo e a sua vida vai nos levar ao propósito de Deus, que é pessoas. Então quando a gente fala de que o amor de Deus precisa ser percebido através da igreja, é através da entrega que a igreja tem em favor daquilo que é o propósito do Pai. Sabe qual é o propósito do Pai? Pessoas. 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 O propósito do nosso bom Deus e Pai é pessoas. E isso que tem que estar no nosso coração. Isso só vai estar no nosso coração, sabe quando? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E todo o tempo nos nossos corações vão surgindo o quê? Ídolos. Aonde a gente precisa converter a Cristo e permitir que Ele seja entronizado nos nossos corações. O que é idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. No texto lá de Êxodo, não é? Diz que Moisés se retirou. E aí o povo viu que Moisés demorava a aparecer. E eles tiveram um plano. Vamos construir um Deus. E eles foram em Arão. Arão constrói um Deus para nós. E Arão, eu acredito que tentando retardar o processo, diz, não, então faz o seguinte, vocês querem construir um Deus? Então me traz o ouro. Ele pensou, o ouro? Eles não vão entregar. Mas para surpresa de Arão, eles vão lá e pegam o ouro das esposas, dos filhos e de todos e entregam. Porque a gente não tem dificuldade de entregar quando a gente quer levantar um Deus para atender às nossas necessidades. Por isso que assumir um compromisso, uma responsabilidade que vai além do benefício, é para quem entendeu o Evangelho de fato.
Porque nós não temos dificuldade de entregar quando a gente sabe que é para realizar os nossos desejos. E eles foram lá e entregaram todo o ouro. E construiu um bezerro de ouro. E diz que eles se alegravam com aquilo. E Arão percebendo, aqui que entra um X da questão. Porque Arão percebendo que o povo se alegrou, ele pregou a mesma forma que se adorava a Deus e começou a adorar o bezerro de ouro, na mesma maneira de manifestação, de culto. E aí agora Arão ora para aquele bezerro e fala assim: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Já não era mais o Senhor, Pai, Criador de todas as coisas. Já não era mais o Deus que fez todos os milagres que fez lá no Egito. Já não era o Deus que agora abriu o Mar Vermelho, mas já era um bezerro de ouro. E é interessante que quando você vai lá e começa a ilustrar o bezerro de ouro, o que vai refletindo aqui lá? A nossa própria imagem. Porque agora a gente vai criando um Deus segundo a nossa imagem e segundo aquilo que são os nossos desejos. Então nós não temos dificuldade de adorar um Deus quando é um Deus que realiza os nossos desejos. Mas nós temos dificuldade de perguntar para Deus qual que é o desejo dele, que ele quer fazer por meio da sua igreja. E aí nós vamos entregar não conforme nós estamos esperando para receber alguma coisa em troca. Mas aí a gente vai entregar tudo porque já entendemos que dele recebemos o suficiente. Então nosso coração é uma fábrica de ídolos. Só que tem uma questão. Todo ídolo pede sacrifício. E nesse altar de sacrifício dos ídolos, alguém vai ser imolado. Pode ser a sua esposa,